Tudo bem, senhores? Vamos lá, mais uma dica. Olha o que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Quero trazer dois assuntos importantíssimos, inclusive caiu no concurso anterior do TJ, lá em 2018. Vamos ver. Bom, o assunto aqui é o seguinte. Primeiro, conjunção como. Utilização de conjunção você sabe que vai ter na sua prova. E a gente tem a conjunção como, que ela pode ser causal, conformativa ou comparativa. Então são três sentidos. Então como é que eu vou identificar, né, quando a conjunção como é causal, conformativa ou comparativa? Vamos lá. O primeiro passo é a famosa substituição. Então, para que ela seja causal, eu vou substituir essa conjunção como por outras que indicam causa. Aqui alguns exemplos. Porque, já que, uma vez que, pode ser qualquer outra. Né? Qualquer outra que indique causa. Se ela tiver sentido de conformidade, vou fazer a mesma coisa, só que substituir por conjunções conformativas. Conforme, segundo ou consoante. Cuidado com essa consoante aqui, que não é muito utilizada no nosso dia a dia, né, na linguagem oral, né, dificilmente você vai ver essa conjunção consoante, mas ela tem sentido de como e ela pode ser de conformidade. Ou ainda você pode substituir, por exemplo, com igual a, tal qual, tal como, assim como, e aí você vai identificar que ela é comparativa. Então, recapitulando, conjunção como, sentido de causa, substitui por quê. A mais comum, porque, já que, uma vez que. Como não estava bem, porque não estava bem, uma vez que não estava bem, já que não estava bem. Pode substituir o como por conforme? Sim, fizemos o trabalho como nos indicou, conforme nos indicou, segundo nos indicou, consoante nos indicou. Ou ainda, o como comparativa, você é meiga como uma flor, você é meiga igual a uma flor, tal qual uma flor, tal como uma flor, ou assim como uma flor. Então, a substituição aí seria o ideal para você identificar. Na verdade, é o ideal não, tem que ser dessa forma mesmo, né? Bom, temos a palavra ser. Aqui é o seguinte, gente, essa palavra ser, ela tem alguns sentidos na norma padrão, na língua portuguesa. Por exemplo, sentido reflexivo, né? O que é reflexão? É o sujeito praticar a ação e receber a ação do verbo, é o sujeito agente barra paciente. Então, basta você substituir o pronome ser por a si mesmo, ou a si mesma, e logo após o verbo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Ela penteou-se para encontrar o namorado, ela penteou a si mesma. Então eu tenho o ser como um reflexivo, ação de reflexão. O ator viu-se na TV, o ator viu a si mesmo na TV. Fez a substituição do ser por a si mesmo, a si mesma, então esse ser vai ser reflexivo. O sujeito pratica e sofre a ação do verbo ao mesmo tempo. O garoto feriu-se com a tesoura. O garoto feriu-se, ou o garoto feriu a si mesmo. Pode ser a si próprio também, tanto faz. Deu para substituir o ser por a si mesmo, a si mesma? Então, com certeza, esse ser vai ser reflexivo. Ele vai ter função de pronome reflexivo. Isso significa que o sujeito estará praticando e recebendo a ação do verbo ao mesmo tempo. Palavra ser com sentido recíproco ou de reciprocidade. Simples. Ele vai transmitir o sentido de uns aos outros, reciprocamente ou mutuamente. Então, basta você fazer isso aqui, ó. Então, Pedro e Heitor se cumprimentaram. Pedro e Heitor cumprimentaram uns aos outros. Bastou colocar aí uns aos outros ou reciprocamente, que pode ser também, ó lá, ou mutuamente, aí você pode manter a palavra se. Então, Pedro e Heitor se cumprimentaram reciprocamente ou mutuamente. Fez sentido esse ser, ele tem ação recíproca. O que é ação recíproca? Vejam, a gente tem mais de um núcleo no sujeito, que no caso aqui é Pedro e Heitor. Então, eles praticam a ação do verbo complementar um contra o outro, ou um contra os outros. Então, por isso que eles praticam e sofrem ao mesmo tempo a ação do verbo, mas de forma recíproca. Então, a diferença aqui da ação reflexiva. Tudo bem? Então, essa palavra ser com esse sentido. Palavra ser com sentido de conjunção condicional. Aqui basta substituir o ser por qualquer outra conjunção condicional. Por exemplo, se você viesse aqui, eu contaria tudo. Caso você viesse aqui, eu contaria tudo. Desde que você viesse aqui, eu contaria tudo. Contanto que você viesse aqui, eu contaria tudo. Então, vejam aqui, ó, eu substituí a conjunção ser por outras conjunções causais de igual valor. Então, essa substituição, essa troca, ela vai fazer efeito e você vai identificar se a palavra ser é condicional. Então, nós temos o ser com sentido de reflexão, com sentido de reciprocidade, com sentido de conjunção condicional. Esse é o nosso assunto desse vídeo aqui. Vai ficar ligado aí, porque
Vou mostrar uma questão depois, hein? Fica ligado, depois tem uma questão sobre esse assunto aqui. Conjunção como e também o sentido da palavra ser, para a gente treinar. Fechou? Beleza. Grande abraço. Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, fica ligado. Até o próximo vídeo. Valeu!